Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou estar gravando para ajudar vocês na atividade. Nesse vídeo eu vou falar sobre a fórmula de linha, fórmula estrutural e classificação de carbono. Bom, nessa atividade aqui, né, eu pedi para vocês passarem da fórmula estrutural para a fórmula de linha e vice-versa, da fórmula de linha para a fórmula estrutural. Então eu vou resolver aqui alguns exercícios que eu havia solicitado para vocês. Nessa molécula aqui, para a gente passar para a fórmula de linha, como é que a gente vai fazer? O primeiro passo é pegar, por exemplo, essa cadeia principal, essa cadeia aqui do meio, e contar a quantidade de carbonos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir disso, eu vou desenhar a fórmula de linha, sendo que cada ponta e cada vértice representa o carbono. Então, eu vou começar aqui, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir daí, eu vou completando com o que resta. Nessa molécula, eu só tenho ligações simples, então, quanto ao tipo de ligação, eu não preciso me preocupar. Aqui, a gente percebe que no terceiro carbono tem um carbono para baixo. Então, aqui, ó, nesse terceiro carbono, eu vou desenhar aqui o carbono para baixo. No quarto carbono, eu tenho 2 carbonos para cima. Então, aqui, que é o quarto carbono, eu vou desenhar 1, 2. Os 2 carbonos aqui para cima. No quinto carbono, eu tenho 1 para baixo aqui. Então, 1 para baixo. E no sexto carbono, eu tenho 1, 2, 3 carbonos para baixo. 1, 2, 3. A professora, mas esse aqui tá para cima, não tá para baixo. O que acontece? Quando o biquinho aqui da bico, quando a estrutura aqui fica com a ponta para cima, o desenho da ramificação que você desenha é para cima. Se ele ficar para baixo, você desenha para baixo, tá? Então, geralmente é assim que faz, porque a molécula fica fácil de entender dessa maneira. Vamos fazer agora o exemplo contrário. Agora vamos escrever a fórmula estrutural aqui da cafeína. Basicamente, você vai redesenhar toda ela novamente, só que onde tem o carbono, tem que deixar ele explícito, deixar ele à mostra, desenhando o C. Onde que a gente tem carbono aqui? Onde tem os vérticezinhos, né? Aqui tem um carboninho, aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui são os carbonos escondidos, né? Então, é só redesenhar. Bom, aqui eu desenhei toda a estrutura de novo. Só que agora eu tenho que dar uma conferida. Onde eu coloquei esses Cs, eu tenho que verificar se ele está fazendo as 4 ligações que ele precisa fazer, tá? Então, olha só. Aqui tem um Czinho, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Aqui está fazendo 4 ligações, aqui também. Mas aqui ele está fazendo 1, 2, 3. O que isso significa? Que aqui tem um hidrogênio escondido. Eu vou fazer de cor diferente só para dar um destaque, tá? Aqui, esse hidrogênio aqui, a gente precisa desenhar ele. Na fórmula estrutural, ele precisa aparecer, tá bom? Esse é um detalhe importante. Agora, nós vamos ver alguns exemplos com ligação tripla. Aqui são moléculas diferentes, todas elas com 4 carbonos, tá? Mas muda o quê? No tipo de ligação. Né? O primeiro exemplo ali com 4 carbonos é bem simplesinho, né? A gente faz 1, 2, 3, 4. Em forma de zigue-zague, normal. O segundo exemplo também. Mas perceba que no primeiro carbono para o segundo tem uma ligação dupla. E do terceiro carbono para o último também tem uma ligação dupla. Quarto exemplo também tem ligação dupla, podemos fazer assim. 1, 2, 3, 4. E a ligação dupla está no segundo para o terceiro carbono e do terceiro para o quarto carbono ali. A gente consegue desenhar dessa maneira. Já quando você tem ligação tripla, você não pode fazer
essa quebra entre um carbono e outro, onde tem a ligação tripla. A gente diz que um carbono antes da ligação tripla e um carbono depois mantém o alinhamento da ligação. Por quê? Essa ligação de tripla, a gente diz que ela tem um ângulo de 180 graus, assim. Aqui o ângulo entre a ligação tripla, entre o carbono aqui e o outro elemento, esse ângulo aqui, é de 180 graus. Então, é reto, um ângulo reto. Então, a representação da tripla é dessa maneira assim, ó. Esse primeiro carbono, ele tá fazendo a ligação tripla, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Quando eu desenho a tripla assim, eu já tô representando dois carbonos. Um do lado de cá e um do lado de cá, que seriam esses dois aqui, ok? Depois tem uma simples com esse carbono. E depois, outra simples com esse carbono. Por que eu subi ali? Porque ele mantém o elemento reto só um carbono antes, se tivesse, e um carbono depois, tá? No segundo carbono, depois da tripla, ele já tem a quebra normal. Vamos pegar um outro exemplo. Esse aqui, a gente tem um carbono, aí a gente tem a tripla, e a gente tem outro carbono. É dessa maneira que a gente representa. Porque a gente tem um carbono antes da tripla e um carbono depois da tripla. E a gente tem que manter, então, um carbono antes, que é esse aqui, e um carbono depois, com o mesmo ângulo de ligação ali da ligação. Isso só ocorre na ligação tripla. Vamos para o quarto exemplo. Veja bem, eu tenho aqui 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, e aqui eu também tenho 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem uma tripla aqui entre o primeiro e o segundo, e uma tripla entre o terceiro e o quarto. Então, essa seria a representação. Agora, nós vamos fazer o exemplo de uma cadeia um pouco maior, que tem tanto ligações simples, quanto dupla, quanto tripla, para ver como é que fica. Então, a gente primeiro verifica aqui quantos carbonos tem, até encontrar uma ligação tripla, né? 1, 2, 3. Depois tem uma tripla. Então, eu vou desenhar em forma de zigue-zague aqui, esses carbonos como a gente está acostumado. 1, 2, 3. Ó, eu fiz só 2 traços, mas quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Tem 3 carbonos. Do carbono 3 por 4, que é desses carbonos aqui, do 3 por 4, a gente tem uma ligação tripla. Na ligação tripla, eu vou seguir conforme o alinhamento do carbono anterior. E daqui para cá, do 4 por 5 também. Então, um carbono antes da tripla e um carbono depois da tripla, eu tenho que manter esse ângulo aqui de 180 graus, ok? Agora, eu tenho uma ligação dupla, e daí eu posso subir normalmente. Uma ligação dupla, depois uma ligação simples, depois outra dupla, uma simples, e agora a gente tem uma tripla novamente. Opa, perdão. Aqui a gente tem uma tripla novamente. Então, eu vou seguir no mesmo alinhamento do carbono anterior aqui na tripla. Vamos dar uma conferida? Ligação simples, ligação simples, ligação tripla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, está aqui, ligação dupla, que é essa aqui, ligações simples, que é essa aqui, depois uma tripla, que é essa aqui. Está correto, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos aqui, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos aqui também. Só que sem querer eu risquei, ignorem esse risco aqui, eu só queria indicar e eu acabei riscando, foi sem querer. Mas espero que vocês tenham entendido, então, você tem a quebra de ligação ali no carbono, quando... A quebra, quero dizer, essa curvinha aqui, quando é ligação simples
e dupla, e quando é ligação tripla, um carbono antes e um carbono depois tem que estar reto com a tripla, manter esse ângulo de 180 graus aqui, ó. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.